pode ajudar. E é um caminho, né? Até uma coisa que eu tô conversando individual com todo mundo aí, né, pra gente marcar a chamada já. E cada um tem um processo, tem gente que tá com mais dificuldade, porque esse primeiro momento ele é o mais difícil, e eu vejo ele como decisivo. Sabe, se você não para, se você faz, se você vai, mesmo doendo, a chance de você fluir é muito grande. Agora, quando você já começa truncando, né, aí geralmente a gente pausa, porque escrever é difícil, não é um conteúdo que você vai lá, decora, faz uma questão, né? Você tem todo um jogo de cintura, conhecimento técnico, conhecimento de mundo, que é o repertório, enfim. Então, acho que a gente tem que realmente, assim, fazer. Sabe, academia? Eu falo que academia é igual redação, assim. Você não pode pensar muito, você tem que sentar e fazer. E aí, conforme a gente vai fazendo e a gente vai pegando o nosso jeito de escrita dentro da estrutura, a gente vai ganhando estima mesmo, sabe? Para querer escrever mais e ver, nossa, se fosse um tema tal, como que eu faria? Vocês vão ver que daqui mais ou menos uns 2 meses, tudo vai ser redação para vocês. Vocês vão estar lendo um artigo, nossa, que daria num tema, né? Deixa eu fechar aqui. Vocês estão lendo, sei lá, vendo um filme, nossa, que caberia também no filme, né? O próprio conhecimento teórico e da prova objetiva que vocês, né, estão estudando para a prova do concurso, que eu acho que vocês já estão estudando, conteúdo específico da área da pedagogia, ou conceitos, legislação, por exemplo, outros conceitos, enfim, vão servir para a gente colocar no nosso texto como repertório, tá? Então, vamos lá. Boa noite, né, para vocês aí. É isso mesmo, tudo bem, não tem problema quando não der para assistir a aula, né, ao vivo. A gente tem uma turminha que é mais frequente, que pediu para assistir online, a gente tem os contratempos. Mas eu vou ser a enjoada daqui para frente mesmo, chamar no privado, conversar e chamar para a gente assistir ao vivo. Por quê? Porque faz diferença para a gente tirar dúvidas e tudo mais. E é aquilo, gente, quem quer aprender a escrever de verdade tem que pagar o preço, né? Não é uma disciplina tão simples e é uma disciplina que tem um peso significativo, né, na prova e na aprovação de vocês. Então, a ideia é que realmente a gente consiga ter essa disciplina de estudo aí, tá? Então, bora lá. Bom, a aula de hoje é sobre parágrafo de conclusão. A gente vai falar sobre a proposta de intervenção, que é o tipo de proposta cotada em muitos vestibulares, é matriz do Enem, mas que muitos concursos têm, né, se apossado disso, concurso da carreira policial, último concurso da SEDUC, por exemplo. Muita gente não se atentou, inclusive, a esse detalhe, não fez a conclusão como a banca pediu, que foi a banca da UFG, que acredito muito que vai ser a banca, de novo, do concurso de Aparecida. Então, é bom a gente aprender, porque se eles pedirem, né, claro que quando sair o edital, a gente vai esmiuçar esse edital, entender para especificar ainda mais. E também vamos estudar a proposta convencional. E como de praxe, eu vou ler um texto aí para vocês, um texto que eu escrevi ao longo da semana, de um tema nada a ver aí, aleatório, porque eu quero que vocês tenham esse contato com outros temas também. E aí a gente vai analisar, tá? Sempre. Depois que a gente cumprir essa estrutura, a gente viu introdução, desenvolvimento, vamos ver a conclusão, a gente vai começar a entrar em alguns conteúdos específicos, tá? Tanto de gramática aplicada no texto, quanto de coesão. Então, não se preocupe aí, quem acha que tá, eu estou sofrendo muito na correção porque eu estou com muito problema de língua, não, a gente vai falar de muita coisa ainda, tá? Então, bora lá. Bom, primeira coisa é entender qual que é a função do parágrafo padrão da conclusão, né? Então, como a gente viu nas aulas passadas, né, que existe uma estrutura de parágrafo padrão, então todo texto que é escrito em prosa, ou seja, em parágrafo, é um texto que ele precisa, é um parágrafo, esse parágrafo, né, ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, a introdução tem uma função que é apresentar o tema, apresentar os argumentos. O desenvolvimento tem a função de explorar a fundo os argumentos que são colocados na introdução, e a conclusão ela vem para fechar toda essa ideia, né? Retomar o que foi colocado. Então, uma dica básica, que é muito comum esse erro, a gente vê em alguns textos assim, de concurso, quando a pessoa não tem muita noção do que ela quer concluir, ou quando a tese dela não está muito clara, né? Então, a gente vai percebendo ao longo das avaliações e das correções dos nossos encontros como é importante a gente entender a função de cada parte, né? Ah, que bom, a Liliane entrou aí, ó, tá vendo? A Liliane, a Vanessa, o Vânio, o Jorge, isso aí, gente, Rayane, vocês vão ser meus companheiros até o fim. Quem passa, a gente brinca assim que todo mundo que consegue, claro que tem, né, os dias que não dá, mas todo mundo que consegue ver todas as aulas passa, hein, passa direto. Então, olha só,
entender essa função é muito importante. Então, quando a gente está lá na produção, saber especificar uma tese é muito importante, porque no desenvolvimento eu vou precisar abordar a fundo aquela tese. Inclusive, tem um período no desenvolvimento, como a gente viu, que é para apresentar justamente o argumento do parágrafo, porque é um texto de processo seletivo. Eu não posso ficar dando volta, fazendo grandes contextos, eu tenho que ser um pouco mais objetivo. E aí, quando eu chego na conclusão, eu preciso fechar o que está lá em cima, eu não posso acrescentar uma perspectiva de abordagem nova do tema. Então, é muito comum, às vezes, a gente vê uma pessoa que está com o texto perdido já desde a introdução, e aí na conclusão ela, mas isso aí também tem outro ponto que é tal. Não, a conclusão, ela fecha ideia. Então, primeira coisa, nunca, jamais acrescentar uma perspectiva de debate diferente daquilo que já foi colocado ao longo do texto na conclusão, porque a conclusão, o nome já diz, estar aí para concluir o texto, para fechar as ideias, né? E aí, o normal, né, a conclusão convencional é o quê? A gente vai ter um período aí para fazer o arremate das ideias, né, arremate do tema, ou então dos argumentos que você escolheu, sempre abrindo com conectivo de conclusão, né? Portanto, é fundamental rever as problemáticas X e Y a fim de acabar com o problema e apresenta o tema. Então, a gente faz aquele apanhado do tema e argumentos. Depois, eu vou reafirmar o meu posicionamento, né, meu ponto de vista sobre aquela temática. Então, eu vou defender um ponto de vista ao longo do texto. Esse juízo de valor, essa crítica, é o que eu quero que fique mais aguçada. Então, a partir do momento que a gente tiver, assim, zero na estrutura, e cada um vai levar um tempo e tudo bem, né? Mas, assim, estima-se que até os 2 meses, por exemplo, todo mundo já conseguiu entrar na estrutura perfeita, entender realmente cada parte do texto, aí a gente vai aprofundar muito no argumento, aí eu vou cobrar muito esse argumento mais progressivo, mais crítico. Quando eu for analisar o meu texto no final, vocês vão ver o que eu estou tentando dizer com essa estrutura de projeto de texto mais fechadinha, mais redondinha, que apesar de ter um número de linhas, né, ínfimo, pequeno, 30, 40, acredito que a UFG vai manter 40, ainda assim é pouco, né, é um número de linha que eu tenho que ser mais sucinto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser sucinto, eu tenho que trazer uma crítica e uma abordagem muito rica. Então, a gente vai colocar termos específicos, adjetivos, né, teremos um momento só para discutir a importância da escolha vocabular. Às vezes, uma palavra que eu trago para o meu texto já vem tão carregada de sentido, né, de carga semântica, ela já tem um peso tão forte na sociedade que ela agrega muito para o meu argumento, melhor do que se eu colocasse um outro termo, né, que não tem esse peso todo. Então, cada detalhe desse a gente ainda vai analisar. Por que isso é importante? Porque para a gente reafirmar um ponto de vista aqui na conclusão, a gente precisa ter deixado esse ponto de vista claro, não abordar ideias genéricas, fugir dessa abordagem mais mecânica, de simplesmente apresentar o texto, né? Então, o concurso de Abadia, por exemplo, foi uma prova expositiva, mas na prova expositiva, você simplesmente apresenta aquela realidade. E aí, quando a gente vai fazer a dissertação, é muito comum, na hora da correção, a gente colocar assim, esse parágrafo ficou expositivo, você tem que argumentar, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas apresentam bem um cenário, um contexto, e acham que essa apresentação já sustenta aquele posicionamento, aquela opinião, mas não, você tem que refletir sobre o fato. Então, por exemplo, se eu estou falando de um tema sobre violência escolar, que foi o tema da semana que vocês têm, né, até o fim de semana aí para entregar. Esse tema eu poderia falar de violência contra o professor. Aí eu poderia apresentar todo um contexto de desvalorização do professor e tudo mais, né? Dar exemplos de vários tipos de violência, pesquisar notícias, colocar. Ainda assim, eu estaria só expondo. Então, para marcar meu ponto de vista, eu tenho o quê? Que criar um juiz de valor. E uma forma muito fácil de criar o juiz de valor é colocar um adjetivo. Então, se eu saio dessa apresentação e falo assim, bom, é evidente dessa forma, né, o cenário caótico em que a sociedade brasileira se instaurou, à medida em que o preconceito e a desvalorização do professor vai crescendo, e automaticamente a violência com ele também, nem argumentei tanto, mas eu falei, esse cenário caótico, infelizmente, essa realidade lastimável, sabe, esses termos de peso, é importante a gente colocar no nosso texto, porque vai ficar muito mais fácil na hora de fazer a retomada do posicionamento, esse ponto de vista. E, por fim, o terceiro período, né, seria o que a gente chama de retomada do contexto. No Enem, eles chamam isso de efeito do efeito. Né? Por que efeito do efeito? Porque no Enem vai ter aqui assim, a fim de quê? Para que você está fazendo aquilo? Por que eu estou falando do Enem? Porque o último concurso da SEDUC, eles cobraram essa conclusão que o Enem cobra. Então, hoje a gente vai ver
A nossa conclusão não precisa ser tão detalhada, mas eu vou ensinar a conclusão mais completa. Porque aí chegou lá, não fez a mais completa, mas pelo menos tocou em alguns dos elementos, né? Vocês já estão diferenciando seu texto aí da maioria dos candidatos, que é isso que eu quero. E mesmo sendo uma proposta genérica, igual essa primeira aqui, né, de só retomar ali o que foi colocado no texto, não vou criar solução, ainda assim tem como a gente fazer isso de forma mais rica. Né, por exemplo, eu sempre peço para os meus alunos, e aí a gente vai analisar uns textos aí hoje, umas conclusões, para quando for uma síntese, né, mais menos explorada e mais redondinha, fechadinha, que não é modelo Enem, que não é proposta, retomar todos os repertórios que colocou ao longo do texto. Como? Nós vamos ver isso na prática. Quando a gente vai para o Enem, ou melhor, eu estou chamando de Enem o que a gente chama de modelo de proposta de intervenção, que é um tipo de conclusão, né? A gente tem 5 elementos para criar uma solução para aquele problema que a gente apresentou. E como concursos do PRF, SEDUC, polícias de Mato Grosso, por exemplo, vários concursos nessa área policial e educacional estão cobrando esse tipo de conclusão, eu já trouxe logo o modelo mais completo, que é esse do Enem, que é como? Eu problematizei uma ideia, né, por exemplo, esse mesmo argumento aí, falando da questão da cultura de desvalorização do professor. Então, quando eu tenho um problema que é cultural, só tem uma forma de resolvê-lo, mudar aquela educação, né? Então, primeiro eu tenho que pensar quem é a pessoa ou o órgão que pode fazer isso. Então, aqui a gente poderia colocar o Ministério da Educação, o próprio governo federal, de um modo mais amplo, mais claro. Quanto mais eu especifico, mais eu mostro conhecimento, né? Eu sei a quem recorrer por um problema X, enfim, então é interessante ter esse conhecimento. A gente tem que colocar o que é a ação. Então, peraí, o Ministério da Educação deve criar campanhas educativas acerca do valor do profissional da educação professor. Bom, criei uma ação. Aí depois eu tenho que apresentar o como, que é como isso vai ser feito. Por meio de aulas esporádicas nas escolas, que será aberta para todos os públicos, pais, piriri, parará, estou falando como. Então, ó, por meio de, através de, né, a partir de, são conectivos que introduzem aí esse como. O detalhamento é uma característica que pode vir de qualquer elemento, então eu posso falar, o Ministério da Educação, órgão responsável por prover políticas educacionais no país, eu estou detalhando a função do órgão. Ou então, eu posso detalhar um modo e meio. Como isso vai acontecer? Por meio de aulas esporádicas nas escolas, aberta para a família. Aí eu coloco uma vírgula, aulas que serão ministradas por profissionais capacitados, assim, assado. Eu estou detalhando um modo e meio. Então, esse detalhamento, não importa qual elemento você detalha, mas tem que mostrar que é um a mais daquele elemento, né? Você joga o elemento, a ação, o agente, modo e meio, e depois faz um plus, um a mais. E, por fim, o para quê, que é a finalidade. A fim de... Então, para que eu estou fazendo tudo isso? A fim de mudar a mentalidade de desrespeito da sociedade em relação ao professor. Com o fito, com a finalidade, visando isso, com o objetivo. Então, tem vários conectivos. Você já tem uma lista aí para vocês. Vamos ter esse momento da só coesão, mas você já tem uma lista para irem fazendo, tá? E o Daniel também, ele está subindo para vocês aí a lista de ministérios, secretarias atualizados, colocando a função na frente de cada um. É um conhecimento interessante para a gente ter aqui para desenvolver nosso texto. Até mesmo porque, olha, por exemplo, se for um tema lá na redação que é de cunho municipal, né? Eles que resolvem. Por exemplo, quando a gente fala de transporte público, é uma questão do município, né? É uma obrigação do município ofertar esse transporte público de qualidade. Então, se eu estou resolvendo um problema de mobilidade urbana, o tema é esse, enfim, né? Que isso afeta diretamente os nossos alunos, né? Porque a escola, rede pública, geralmente é uma parcela da sociedade mais vulnerável economicamente. Então, ó, tudo dá para enfiar a educação. Eu quero que vocês comecem fazendo esse exercício. Pode ser o tema que for, dá para enfiar a educação, pode ter certeza. E aí eu quero resolver o problema do transporte, né, que não é de qualidade. Aqui no final eu posso colocar. Então, os municípios, eu posso especificar. Então, entender a função de cada agente, de cada elemento da sociedade que compõe a máquina estatal é fundamental, né? Então, a gente vai ter esse momento também, tá? Para estudar essa máquina estatal, porque é muito importante. Vamos para a prática, vamos analisar os textos aqui, ó. Primeiro vamos começar com a intervenção, porque ela é a mais chatinha mesmo, ela tem mais detalhes, aí depois a gente vê os individuais lá, os convencionais, e por fim o texto, né, como a gente sempre faz. Então, olha esse tema. Qual a importância da educação financeira para a vida do indivíduo? Primeira coisa, gente, bater nessa tecla, eu dei uma aula ontem sobre isso para os meninos de vestibulares.
é muito importante a gente entender o que o tema quer trazer para a gente de debate. O tema já direciona o seu debate normalmente. Quando ele é uma pergunta, nossa, direciona muito mais. Então, ele está afirmando, olha, a educação financeira ela é importante para o indivíduo, né? Mas qual que é essa importância? Então, ele já está meio que afirmando, apesar de ser um questionamento. Então, eu tenho que interpretar essa frase temática. Eu não posso só falar que a educação financeira tem que acontecer nas escolas, que, né, a educação financeira está na Constituição, é legislativa e na prática não funciona. Eu tenho que explicar o porquê dessa educação ser fundamental e importante para a vida do indivíduo. Porque se eu falo só da importância da educação financeira de um modo geral e não para a vida do cidadão, do indivíduo, e ó, indivíduo, eu não estou chegando no tema como eu deveria, né? E aí eu não peguei o texto todo do aluno, mas eu posso mandar se vocês quiserem. Eu peguei só a conclusão, que é o foco de hoje. Para defender esse tema, o que ele falou? Ele falou assim, ó, Descartes, a ausência de ensino monetário na infância e a consecutiva construção de uma mentalidade limitada em relação ao dinheiro são fatores análogos ao debate e de fundamental análise para mitigar, para acabar com essa diversidade. Então, ó, ele explicou, né, no texto dele, que essa ausência de educação financeira afeta muito a vida do indivíduo, porque sem esse conhecimento, ele fica fadado ao endividamento, a cair nas armadilhas do sistema capitalista, a consumir muito, a não ter esse controle, né? Então, ele relacionou todo esse problema ao quê? A uma ausência de uma educação que, como consequência, que é o argumento 2, cria no indivíduo, então, uma mentalidade limitada nessa organização do dinheiro. Então, ele tem que resolver isso. Se eu não tenho uma educação, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, de alguma forma, trazer essa educação para a sociedade, seja na escola, seja de outra forma. E aí, ele criou uma proposta de intervenção. Então, a gente tem um agente, ação, modo e meio, detalhamento, finalidade, e o que a gente chama de efeito do efeito. Vou falar disso aqui hoje. Então, como que seria, né, uma abordagem bacana aí em relação a essa temática, puxando o meu repertório lá da conclusão, lá da introdução, perdão, e eu vou mostrar para vocês que ele puxou aqui, né, sem fazer uma proposta genérica. O que seria uma proposta genérica? Quando a gente está começando a fazer esse tipo de proposta, todo mundo faz propostas genéricas, que tem que conscientizar a sociedade, né? Não, eu tenho um problema específico, é falta de educação, então eu tenho que resolver aquele problema específico. Mesmo porque o Enem e algumas bancas de concurso, como a banca que fez o último da PRF, não aceita conscientizar como ação. Até porque conscientizar, na verdade, é uma finalidade. Eu vou colocar uma disciplina com o objetivo de conscientizar a sociedade. Eu vou fazer uma campanha educativa com o objetivo de conscientizar a sociedade, percebe? Então, conscientizar, de fato, não é uma ação, é uma finalidade, é um objetivo a ser alcançado por meio de uma ação específica. Então, a primeira dica é: tenham argumentos específicos na tese, para que a proposta também fique específica, para não ficar aquela coisa genérica. Fazer uma intervenção no final genérica só para cumprir o que a banca pediu não é interessante, porque quebra seu projeto de texto. Então, a gente vai ter um critério que ele vai avaliar justamente essa organização do projeto, né? Então, se o que está na introdução foi o que foi desenvolvido, se o que foi desenvolvido foi, de fato, o que foi solucionado, então, tudo estar amarradinho é fundamental, tá? Então, como a pessoa fez, ó, por isso, portanto, Descartes, né, ele já tinha colocado os Descartes ali, que são todos conectivos de conclusão, dessa forma, desse modo, faz-se mister salientar a importância da discussão acerca da relevância da educação financeira na vida dos cidadãos. Então, apresenta o primeiro tema de novo, nesse caso, faz aquele arremate, agora vai entrar na proposta. Consoante a isso, é fulcral que o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criem conjuntamente o Plano Nacional de Educação Financeira, por meio de estudos sociológicos, políticos e financeiros da realidade familiar e social, aplicando principalmente aos núcleos familiares ações de inserção e de educação monetária. Peraí, deixa eu vir aqui ver vocês. Vou ficar aqui na frente, que aí eu vejo... Natália, entrei. Agora que eu vi que você entrou, Lena, obrigada. Então, ó, peraí, de novo, Ministério da Educação e da Mulher, né, e dos Direitos Humanos, o que eles vão fazer? Criar um plano educacional financeiro, você pode criar um projeto, você pode criar o nome de uma disciplina, tudo bem, se eles estão dando o poder de você criar a solução e você tem certeza que não existe esse projeto, essa disciplina, crie mesmo você. Por meio de estudos sociológicos, políticos e financeiros da realidade familiar social, então aqui ele está detalhando, ó, isso vai acontecer como?
por meio de um estudo que vai fazer uma avaliação, né, dessa realidade aí, dessa demanda social. Aí aqui ele já começa a detalhar, vírgula, aplicando principalmente aos núcleos familiares ações de inserção e de educação monetária. Então, ele dá uma especificada. Mas a gente vai focar mais mesmo na galera que está dentro de uma perspectiva de vulnerabilidade econômica. Ok. Então, detalhou o modo e meio. E agora a finalidade. Por que isso está sendo feito? Com o fito, com a finalidade de garantir a exemplaridade às crianças e assegurar que a organização das finanças seja uma política pública e coletiva. Ao longo do texto do aluno, ele problematiza isso, né? Que as pessoas têm que entender que a organização financeira não é só individual, porque o endividamento, por exemplo, em massa, ele pode afetar a economia e tal, então ele fez toda essa discussão, né? Para trazer a ideia de coletiva aqui. Aí, depois que a gente soluciona tudo, depois que a gente apresenta tudo que a gente vai fazer para arrematar aquele problema, a gente tem o que a gente chama de efeito do efeito, que é o quê? É concluir, de fato, o parágrafo. Porque o parágrafo não se conclui na ação, na proposta. Você tem que fazer um fechamento para falar, estou fechando, assim como a gente tem um fechamento do desenvolvimento, a tese é o fechamento da introdução, né? E aí esse fechamento, normalmente, ele vem com conectivo de conclusão também, logo. E aqui é o momento de você arrematar tudo e puxar aquilo que você colocou de repertório lá na introdução. Essa é a nossa metodologia, eu vou explicar por quê. Toda vez que vamos supor, nesse caso, vamos ler o dele, logo, ao aplicar tais aspectos, poder-se-á demonstrar, como Natália Arcuri, que números e cédulas não são monstros e que a organização e o ensino são agentes ativos do sucesso financeiro. Lá na introdução, ele começou citando essa Natália Arcuri, que ela tem uma proposta, né, de uma organização financeira mais realista dentro da realidade brasileira. Então, ela não é aqueles coachings que fala, né, que você vai ganhar muito dinheiro trabalhando muito, que a gente sabe que não é isso, a gente vive num país muito desigual, e às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, como é que ela vai, né, realmente conseguir guardar dinheiro? Então, pensando nessa organização real da sociedade, essa Natália Arcuri, que é uma economista, se não me engano, acho que ela é economista, ela é mais realista. Então, ela cria pequenos protótipos de como você pode organizar no dia a dia, ainda com pouco, né? E aí ele começa citando ela na introdução, que é o que vocês colocam como contexto que a gente viu na primeira aula. E aí, esse final é a retomada de tudo. Por quê? Você começa com uma ideia, você finaliza com a mesma ideia. E aí, seu projeto de texto está impecável mais do que isso. No critério que avalia o uso de repertório, porque o que é o repertório sociocultural? É tudo que você tem e carrega ao longo da sua formação enquanto indivíduo. Então, as músicas que você escuta, o tipo de ideologia, né, com as quais você foi criada, religiosas, políticas e diversas ideologias, os livros que você lê, o filme, tudo. Então, todo esse conhecimento que você vai adquirindo, ele compõe o seu repertório. E aí você tem que usar esse repertório no texto para ajudar você a sustentar uma defesa de um ponto de vista dentro de um determinado tema, né? Então, pensando nisso, a gente começa citando um repertório e aí a gente finaliza ele no final, porque no critério que avalia isso, avalia que o repertório ele só é produtivo de duas formas, e para você chegar na nota máxima de repertório, ele tem que ser produtivo. Você não pode jogar uma citação lá, não fazer menção à citação, não sei por que eu joguei, né? Muito comum os meninos usarem filosofia assim, do nada. Estou falando, sei lá, de pobreza menstrual, do nada eu lanço um Balma lá, modernidade líquida, porque eu escutei meu professor falando, eu nem sei o que o cara quis dizer com isso. Então, não, isso não pode acontecer. Meu repertório, ele tem que realmente justificar o meu argumento, né, minha ideia. Então, tem duas formas. Ou você usa algo concreto, por exemplo, um dado é inquestionável. Então, se eu estou falando que existe um problema de endividamento, porque não tem educação financeira, eu trago uma informação que comprova isso. Então, 100% das escolas públicas e privadas não tem isso, segundo o jornal tal, né? Claro que eu exagerei aqui agora, mas enfim. Então, um dado, ele é inquestionável, então ele é produtivo por isso, porque ele, de fato, ele comprova aquilo que você está colocando ali. Mas nem sempre eu vou ter um dado. Aliás, é muito difícil lembrar de um dado. Então, a gente faz uso de outras artimanhas. Sei lá, notícias, músicas, filmes, né, documentos. Então, aí, outra forma desse repertório ser produtivo é, no final de tudo, ou ao longo do texto, eu ir fazendo retomadas, né? Eu retomar ele para mostrar que, eu coloquei ele aqui para abrir a discussão, mas eu finalizei com ele também, para mostrar que eu pensei nesse repertório. Eu não joguei ele aleatório, né? Eu articulei bem minha ideia, eu comecei com essa ideia, eu finalizei com ela para te mostrar que eu tenho um projeto de texto. Então, a sacada é
finalizar e fazer essa retomada aqui no final, tá? Tem muita gente que faz a retomada ao longo do texto, tem muita gente que faz a retomada de outras formas, mas no final do texto, deixa o seu texto impecável, perfeito. E como, de qualquer forma, você tem que fazer esse arremate do parágrafo, porque, teoricamente, apesar de ter mais períodos aqui, o que é o começo, meio e fim da conclusão? Eu começo arrematando o tema, eu faço toda a proposta e eu venho arrematando a minha ideia. Então, esse arremate no final, né, é justamente isso. É para vocês poderem fechar o parágrafo. Por que é chamado de efeito do efeito? Porque uma vez que eu já coloquei a finalidade, o que eu vou colocar agora é o grande fechamento. Então, é como se ele fosse a finalidade da finalidade. Então, ó, o que o cara fala aqui para a gente logo? Se tudo que eu sugeri acontecer, se essas medidas forem aplicadas, a gente vai conseguir ver o que a Natália Arcuri fala, que os números podem ser favoráveis e não monstros da nossa vida. Então, ele brinca com a ideia lá de cima e arremata, né? E faz o fechamento como a banca espera. Beleza, então vamos ver outros exemplos aqui para fixar a estrutura. Jéssica, a minha primeira proposta vai ficar perfeita? Lógico que não. Lógico que não, isso é normal e a gente tem que falar sobre isso, por isso que a prática ela é muito importante. De repente eu vou esquecer um elemento, de repente eu não vou conseguir fazer o efeito do efeito tão bem, e aí por isso que a gente vai praticando para criar essa habilidade. Então aqui hoje, o que eu quero que vocês foquem muito também é em cada um desses elementos, para quem quiser testar essa conclusão já. E mesmo que a banca não cobre obrigatoriamente essa conclusão, é a forma mais rica de concluir um texto, né? Porque problematizar é muito fácil. Agora, criar uma solução, mostrar que você entende como funciona a máquina, não importa se a banca pediu ou não, isso aqui é teoria. Então, é uma forma de concluir um texto argumentativo. Então, acho que vale a pena treinar, né? Aqui, vamos lá. Passar para o próximo. Infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Tema aleatório aí, tá? Beleza. Esse tema já é mais diretão, né? Então, ele não é um questionamento, ele não é igual ao outro, que a gente tem que analisar tanto. Ele só fala, ó, como é que está o cenário dessas infecções no Brasil? Ele especifica o país também. Pode ser que na prova tenha um tema que especifique. Nesse caso, por exemplo, aqui a banca não especificou onde você pode debater isso, se você pode dar exemplos do mundo inteiro ou não, mas eu vou dar uma dica, sempre foque no Brasil, porque a gente tem mais conhecimento do nosso país. Então, na hora de fazer a transição do tema lá, mesmo que não tenha o Brasil aqui na frase temática, é interessante a gente ponderar, né? Então, por exemplo, esse tema da violência do professor, vou fazer mental aqui agora só para vocês entenderem. Não focou no Brasil, mas aí vocês poderiam falar assim, ó, apresenta, olha, tem um filme que debate, assim, assensado, uma violência excessiva nas escolas, ponto. Não só na obra, assim como a gente viu na primeira aula de introdução, não só na obra, mas também na realidade atual, principalmente na brasileira, porque aí eu mostro para a banca o que eu entendi, que vocês não especificaram o Brasil, mas eu quero falar do Brasil porque eu tenho mais domínio, eu tenho mais conhecimento, eu lembro de dados, enfim, eu acho que é inteligente fazer isso, tá? Então, retomem, sobretudo no Brasil, principalmente no Brasil. Nesse caso, Brasil está no tema, então Brasil vai ter que aparecer na hora de apresentar a frase temática lá na introdução, como a gente viu em duas aulas atrás. Mas tá, quais foram os argumentos desse aluno? Ó, nesse sentido, eixos temáticos que aludem ao infortúnio, que debatem a questão, né, são a carência do ensino de educação sexual e a consecutiva banalização do tema, fatores os quais são análogos ao debate e de fundamental análise para a mitigação dessa diversidade. Vocês perceberam que tem uns alunos que têm esqueletos, assim? A ideia não, eu não acho que a gente tem que ter esqueleto na ideia, ou pegar repertórios coringas, isso é muito pobre e o corretor sabe. A primeira coisa, quando a gente vê um texto, a gente fala, isso aqui pegou na internet, prontinho, só acrescentou, é repertório, porque geralmente são repertórios muito genéricos e que a pessoa não cria uma crítica em cima daquele repertório, que é um exemplo de a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Não, jamais que os meus alunos vão fazer isso na redação lá. A gente vai trabalhar uma ideia mais articulada, por isso que é um passo de formiguinha mesmo, né? Então, aqui, ó, o primeiro argumento dele é o quê? Carência do ensino de educação sexual. Então, ele vai falar que isso é um problema para o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. E uma coisa muito importante, a gente não pode falar doenças, não. Infecções, tá? A OMS já bateu a regra, já estou fazendo a listinha daqueles nomes que eu falei para vocês, que a gente não pode usar mais, não podemos falar portadores de deficiência, são pessoas com deficiência, não podemos falar índio, mas sim indígenas, a gente comentou por cima rapidinho sobre isso, mas eu vou trazer uma lista, tá?
de termos adequados, porque se você colocar, você está colocando errado e isso vai ser pontuado como um erro, tá? Por que não doenças? Porque geralmente infecções vêm primeiro com o vírus, igual o vírus da HIV, por exemplo. Uma pessoa que porta o vírus, não necessariamente ela tem a doença, que é a AIDS, é só se desenvolver no organismo dela. Então, ter o vírus não necessariamente garante ter a doença, né? Então, por isso que a gente não chama mais de doença, sim infecções, tá? Então, o primeiro argumento dele foi esse, ó, falta de educação sexual, para que, então, a gente diminua esse contágio, né, na sociedade. E, como consequência dessas infecções, a gente tem uma banalização desse tema. Então, as pessoas não estão preocupadas, né? Porque já que não tem debate, não tem por que se preocupar com essa temática. Ok. Como que ele resolve isso? Ó, por isso, conclusão, faz-se mister salientar a importância da discussão acerca das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil e sua prevenção. Ok. De tal modo, é fulcral que o Ministério da Educação, aí ele colocou o agente, aí ele vai detalhar o agente, ó. Nesse, a gente viu o detalhamento do modo e meio, né? Ele vai detalhar o agente, ó. Responsável por prover a educação na nação brasileira, entre parênteses, para marcar que é um aposto explicativo, que é uma ideia a mais. Então, não tem por que a banca falar que não é detalhamento. Conjuntamente ao Ministério da Família e dos Direitos Humanos, crie, eu quero muito falar sobre essa concordância, ó, ele tem dois elementos, Ministério da Educação e Ministério da Família, e ele colocou o verbo aqui no singular. Alguém sabe me dizer o porquê? Alguém levantou a mão aí? Não? Falou no chat alguma coisa? Oi, Jéssica. Só uma dúvida. Esse detalhamento seria o detalhamento do agente, do órgão? Não, então, nesse caso, ó, ele detalhou o agente, né, o órgão, ele explicou a função. Então, quando eu explico a função, eu estou, de certa forma, dando um detalhe sobre esse órgão. Nesse daqui de trás, né, que a gente analisou, ele detalhou o modo e meio, ó. Como que essa ação vai ser feita? Por meio de estudos sociológicos, políticos e financeiros da realidade familiar e social, vírgula. A vírgula é uma maneira de colocar um aposto, né? Aí ele vai detalhar, aplicando principalmente aos núcleos familiares, X, Y. Então, o detalhamento, ele não tem que necessariamente vir do agente. Você pode detalhar ao agente, a ação, o modo e meio ou a finalidade. Mas o que é o detalhamento? O detalhamento é assim, você marca seu agente, ou então a ação, ou o modo e meio ou a finalidade, e explica um pouquinho a mais sobre o que você marcou. Né? Então, por exemplo, por meio da criação de uma disciplina X, vírgula, eu vou detalhar. Essa que será ministrada por professores capacitados e de áreas específicas, tal. O detalhamento é uma informação a mais, né? Ah, o agente tal, responsável por criar políticas educacionais no Brasil, detalhei o agente. Então, o detalhamento ele pode vir de diversas maneiras, tá? Ele não é estático, os outros são, ele não. Então, nesse caso, a pessoa decidiu detalhar o primeiro agente dela. E aí, olha só, ela fala assim, ó, conjuntamente ao Ministério da Família e dos Direitos Humanos, e coloca o verbo no singular. Por quê? Diferente desse aluno aqui, ó, ele coloca assim, ó, o Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criem, tá? É fulcral que eles criem, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma conjunção aditiva, isso e aquilo. Então, quando eu coloco uma conjunção de adição, eu estou dizendo que eu tenho dois núcleos do meu sujeito. Né? Eu tenho um sujeito, nesse caso, que é o Ministério X e o Ministério Y. Então, se o meu sujeito é composto, o meu verbo deve ficar no plural, certo? A gente vai estudar a concordância de novo, gente, do beabá mesmo, tá? Mas aqui eu estou falando o seguinte, o Ministério da Educação, ele é o responsável por essa ação. Mas, em parceria com ele, no conjunto, vai ter um órgão que vai auxiliar. Então, significa que o Ministério da Educação, ele é o núcleo do sujeito. É ele que vai fazer tudo, o outro vai só auxiliar. Então, toda vez que eu escrever em conjunto, em parceria, o verbo tem que concordar com esse primeiro elemento, ó. Nesse caso, o meu primeiro elemento está no singular, é um ministério só, então o verbo fica no singular. Se tivesse no plural, né, se eu falasse assim, os municípios, as instituições de ensino, como a gente, aí ele ficaria no plural, tá? Então, isso aqui é um erro muito comum. Mas muito comum mesmo na redação e concurso público, né, não tá nem aí. Um vestibular, o menino ainda tem, tipo assim, ele tem que errar 3 coisas de natureza diferente, por exemplo. Ele erra um acento, ele erra uma vírgula e ele erra uma crase.
são problemas de natureza diferentes, porque são problemas específicos da gramática, né? Então, ele pode errar, por exemplo, 3 acentos, vai ser considerado uma natureza só. Então, se ele errar 3 acentos, ele não vai perder nota, ele vai tirar 200 da língua. Agora, num concurso público, cada errinho de gramática vai ser penalizado. Então, a gente teve, por exemplo, no concurso da SEDUC, mais de 7 alunos que tiraram 39,89 tal, a redação vale 40. Por quê? Por causa de bobeirinha de gramática. Então, eu vou bater nessa tecla de que gramática é importante, a gente vai estudar muito. Então, aqui, ó, singular. Tá bom. Aí, qual que é a ação dele? Ó, cria uma disciplina permanente de educação sexual nas escolas e nos institutos federais, porque ele debate isso ao longo do texto. Então, vocês vão vendo, quando a gente analisar o texto, vai ficar mais claro ainda, que eu tenho que ser fiel àquilo que eu coloquei no meu texto. Porque isso é projeto de texto. Não é aquela pessoa que você lê o texto e você vê, nossa, jogou um monte de ideia, ainda que tenha um certo raciocínio, pode até tirar uma notinha ali mediana, mas não vai chegar no máximo. E eu quero o máximo. Porque um ponto a mais na minha redação vai subir em 100 pontos, assim, a minha colocação, vocês sabem disso, a redação determina. Então, por isso que eu quero essa excelência mesmo na articulação das ideias, no fechamento, e pedir para a Ana Paula descer a mão na nota aí de vocês, porque é isso, é para a gente descer a mão aqui, para o susto ser aqui, e não lá no concurso, né? E aí, depois que ele colocou a ação, ele vai falar o modo e meio, ó, por meio de, ele poderia colocar através de, por intermédio de, a partir de, são conectivos que dão indícios de como isso vai acontecer, né? Por meio de ordens executivas e revalidação do calendário estudantil. Vocês vão ter esse conhecimento, vocês estão estudando aí o quê? Conhecimentos específicos da área da educação, da área da pedagogia, né? Todos os documentos principais, BNCC e afins. Então, vocês vão ter conhecimento de como funciona a organização desse calendário estudantil. Eu posso trazer isso para cá, ó, para mostrar para a banca. Eu estou estudando, eu tenho conhecimento, inclusive, do que eu estou estudando para a prova objetiva. Gente, isso faz toda a diferença. A gente vê um aluno que realmente está alinhado com os propósitos da banca, daquele cargo de que ele vai assumir ali, né? E, por fim, a finalidade, ó, com o fito de informar, reduzir contágios e garantir que o Estado cumpra seu papel de mitigação da questão e não omissão dos fatos. Porque ele debate ao longo do texto que existe um tabu relacionado a isso, e que o Estado ele é composto por pessoas que têm esse viés mais conservador, no sentido de criar um tabu relacionado a certos debates e tudo mais. Então, vocês percebem que ele retoma tudo ó, que ele debate lá, ele toca até na questão do Estado, falando que o Estado é omisso, que ele não pode ser omisso com essa questão que é muito séria, tá? Então, a proposta não é simplesmente fazer uma proposta, né? Não é simplesmente fazer um projetinho do que você acha que é o ideal para resolver o problema. Essa proposta, ela tem que estar alinhada com o texto, porque ela também está concluindo todo o raciocínio de construção de ideia e de persuasão que você foi desenvolvendo ao longo da produção. E, de novo, o que a gente chama de efeito do efeito, ó. Apresentei a retomada, criei minha solução, agora eu tenho que concluir a ideia, conectivo de conclusão, nesse sentido, e eu já vou mostrar um erro aqui que ele poderia ser penalizado numa banca da UFG, por exemplo, ó. Nesse sentido, foi o conectivo que ele colocou na tese dele, lá na introdução, vocês já sabem o que é uma tese, quem não sabe, volta na aula lá. Vou começar a falar esses termos aqui para ficar na nossa cabeça. E na conclusão, ele usou nesse sentido. Poxa, a gente tem uma lista de conectivos dessa forma, dessa maneira, nesse cenário, sabe? Não tem necessidade de repetir, porque isso tira nota, porque mostra que você não tem um repertório rico de recursos coesivos, né? Então, isso tira nota, tá? Parece bobeira, um estava lá na introdução, um estava aqui, mas tira nota. Ok, então, ó, conclusão, e ele vai retomar o quê? O que ele colocou lá na introdução. De novo, igual ao primeiro argumento. Aí, o que ele fala? Ó, nesse sentido, para que as pessoas, para que as infecções e demais enfermidades transmitidas pelo sexo não sejam capazes de causar caos, como em boca a boca, ele cita essa obra lá, urge a atuação governamental, cívica e informacional. Ele fecha a ideia, arremata tudo e conclui, né? Então, urge essa ação sugerida por ele aí do governo, tá? E cívica no sentido da sociedade também, porque você viu que ele toca, né? Ele toca na sociedade, ele toca no governo, ele faz uma coisa bem fechadinha. Então, lá na introdução, ele começou falando do Boca a Boca, que é uma série, eu acho que é uma série, nem lembro agora, que debate sobre pessoas que têm infecções, sexualmente transmissíveis e tal. Então, ele retoma isso no final, deixou o texto redondinho. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Ninguém vai fazer isso. Eu estou afirmando com muita tranquilidade. Ninguém, nenhum concorrente de vocês, em nenhum cursinho vai fazer isso, vai fazer essa retomada. Isso aqui vai deixar o texto de vocês tão perfeito, tão redondo. E se a gente precisar entrar em recurso, porque para os meus alunos eu entro em recurso, tá?
Se a gente precisar entrar com um recurso aí para aumentar nossa notinha, né, para garantir mesmo nossa validação no concurso, isso aqui é uma estratégia de mostrar, olha como a construção de projeto foi perfeita. Até para quem vai fazer o recurso, é uma maneira de validar seu texto, mostrando que você teve toda uma construção, mostrando que teve toda uma estratégia de escrita, sabe? Então, vamos fazer essa retomada. Geralmente, o pessoal só finaliza de qualquer jeito, ou acrescenta novas ideias, até as pessoas que têm um certo domínio de escrita. Porque isso aqui é uma exigência nossa. Eu cobro mesmo para o texto ficar redondinho, tá? Vamos ver mais um exemplo, para esse trem entrar na nossa cabeça aí. Olha esse tema. Impasses para o processo de adoção no Brasil. Aí o argumento foi: entretanto, essa tese aqui, gente, como vocês podem ver, eu tirei só a tese da introdução, né? Então, os conectivos que vão iniciar a tese vai depender do que a pessoa discutiu antes, como a gente viu na primeira aula. Então, aqui é só para vocês terem noção dos argumentos. Então, ó, a coletividade brasileira atual experiencia uma crise no processo de formação de novas famílias por meio da adoção, causada, então ele vai lançar aqui os argumentos, pela burocracia governamental, argumento 1, bem como pelo etarismo. A gente, inclusive, leu na última aula esse tema, o texto todinho, né, desse tema. Então, primeiro argumento, burocracia, isso impede o processo de adoção, e etarismo, preconceito com os meninos mais velhos, né, também impede o processo de adoção. Olha como ele fez a proposta. Frente ao exposto, fica evidente que a demora e o ideal preconceituoso agravam essa problemática, bem objetivo. Portanto, é dever do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lutar contra a disseminação do etarismo. Então, agente ação, né? Ele ainda está tocando no etarismo e não na burocratização, ele tem que tocar em tudo, tá? Isso será alcançado por meio da vinculação de propagandas obrigatórias contrárias ao etarismo. Então, apresentou um modo e meio, agora ele tem que falar o detalhamento. Em canais de grande audiência, em que serão mostrados breves relatos de pais e mães que escolherão órfãos de uma faixa etária maior para serem seus filhos, evidenciando a positividade das relações tardias. Então, ele meio que resolveu o primeiro problema, né, que seria o primeiro assim, né, ele resolveu um problema, o etarismo, ele ainda não chegou na finalidade. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir uma solução para o outro problema, que é a burocracia, porque ele tem que tocar nos dois, eu não posso criar uma solução só para uma ideia, eu tenho que, tudo que eu problematizei, eu tenho que solucionar, porque é isso que é fechamento, né? E aí ele escreve esse termo, ó, em paralelo. Por que isso é muito importante? Se eu tiro esse termo em paralelo e coloco uma conjunção aditiva, por exemplo, no lugar do em paralelo eu coloco assim, ademais, além disso, então significa que eu finalizei a primeira proposta e agora eu estou começando outra. Como ele não chegou na finalidade, a primeira proposta dele não está completa, então ele já ia perder nota, né? Então, o que ele faz? Em paralelo, o governo central destinará mais verbas públicas ao centro de acolhimento do país para a capacitação de mais agentes, né? Então, ó, isso aqui seria um certo detalhamento. É uma finalidade. Cuidado com os conectivos que vocês usam. Ó, o detalhamento, aprimoramento da estrutura física e virtual dos órgãos competentes, entre outras melhorias, detalhando. Por que ele fala que o governo vai destinar mais verba ao centro de acolhimento do país? Porque quando ele está desenvolvendo o tema sobre burocracia, ele fala que o grande problema é que não tem profissionais suficientes, capacitados para fazer a verificação dos documentos, principalmente dos pais, né, dos interessados em adotar. E, então, ele é fiel ao problema que ele colocou lá em cima. Claro que a gente está lendo só a conclusão, a gente vai ler um texto no final, né? Mas, só para vocês entenderem como é importante, a minha conclusão está muito alinhada com a discussão que eu coloquei lá em cima. E aí ele faz uma proposta mais genérica, né? Ó, essas medidas têm o fito, então essas medidas, né, têm o fito de agilizar e alavancar o procedimento adotivo do Brasil. Ele faz uma síntese mais fechadinha, ó, então tudo que eu falei tem um objetivo tal. Tá, acaba que essa última finalidade aqui, ela é a finalidade dos dois problemas, né? E aí o que a gente chama de efeito do efeito. Dessart, mais pessoas que foram abandonadas terão a oportunidade de crescer em um núcleo familiar saudável. Então, ele começa o texto dele explicando uma teoria, ele define, na verdade, né, o que seria o processo de adoção, como o núcleo familiar é fundamental para o desenvolvimento social, então ele puxa essa ideia no final. Então, ainda que você não traga um dado, um filme, uma música, um documento, o que for, o que você traz de ideia lá em cima é interessante você puxar para fazer esse alavancamento que a gente está falando aqui. Beleza, gente? Tranquilo até agora? Vocês estão bem? Sim, não? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Eu não vejo vocês mais. Tranquilo. Então, beleza, bora lá.
Idosos no século XXI, conflito de gerações. Esse tema foi muito bom também. Olha a tese do aluno. E é esse o contexto caótico de conflito de gerações em que muitos idosos brasileiros se encontram atualmente. Esse aluno, ele é estratégico, porque essa forma como ele articula a tese dele já mostra uma crítica, ele coloca, olha lá o adjetivo, caótico, então já traz juízo de valor, e ele usa essa tese para qualquer tema, ó. E é esse o contexto caótico de violência contra a mulher, e é esse contexto caótico de violência no ambiente escolar, e é esse o contexto caótico de conflito de gerações, cabe tudo, né, que os brasileiros se encontram atualmente. Aí vem apresentando a tese, né? O que é intensificado pela polarização entre as classes etárias, inclusive foi um baita argumento desse aluno, bem como pela problemática realidade trabalhista vivida por esses indivíduos. Então, o primeiro argumento dele é: existe um conflito de gerações, principalmente por conta de uma polarização de ideias entre jovens e adolescentes. E o outro problema é a questão trabalhista, que ele vai falar que os idosos são excluídos de muito mercado de trabalho, principalmente aqueles relacionados à tecnologia. Por que eu falei que esse argumento dele foi muito bom, da polarização? Porque foi um argumento diferente, né? Então, o corretor, ele vê isso também. Ele está lendo ali 15 mil textos, né? Não é só o seu que ele vai corrigir naquele dia. Ele está lendo, sei lá, uns 50 textos. E aí, todo mundo está falando a mesma coisa. Por exemplo, violência escolar. Eu tenho certeza, mas assim, eu tenho certeza que muita gente vai falar de bullying, não é? E quem já pensou em falar de bullying aí, não tem problema não, pode falar, tá? Mas o que vem primeiro na sua cabeça, pode ter certeza que é o que vem primeiro na cabeça de todo mundo. Então, quando o menino já está num nível mais elevado, eu começo a cobrar, falar, agora vamos aprofundar. E aí, olha o debate dele. Ele falou assim que a grande questão, principalmente nos últimos tempos, né, e com toda essa perspectiva ideológica do país, de polarização esquerda-direita, teve um conflito muito grande de faixa etária. Aí ele classifica os idosos como pessoas bem conservadoras e tradicionais, e os jovens como mais progressistas. Ele dá o exemplo, né? Então, pautas importantes da sociedade, ele dá exemplos polêmicos, inclusive, né? Como aborto e uso de drogas, é um conflito muito grande entre essas gerações. Cara, ficou perfeito. Por quê? Porque ninguém esperava isso. Isso não é o que eu penso, que eu não penso, não importa. Você vai construir um argumento bom para a banca e vai mostrar, eu sou diferente, eu vou a fundo mesmo, eu entendo do problema, né? Então, isso aqui agrega demais. Aí, olha como ficou a conclusão dele. Em suma, findar a disputa entre as gerações e o precário cenário laboral dos idosos é fator primordial para a resolução desse panorama lastimável. Ele coloca muito adjetivo. Dessart urge que o Ministério do Trabalho e Emprego, agente, desenvolva meios para assegurar o labor dos mais velhos. Ação. Isso ocorrerá através da revisão e revogação de cláusulas da reforma da Previdência, modo e meio. Aí o detalhamento. Com o aumento da idade de aposentadoria, além da inserção de obrigações das empresas perante a população da terceira idade. Por exemplo, a criação de cotas para essa parcela social. Mesma coisa do último texto. Ó. Em paralelo, que ele ainda não fez finalidade, o Ministério da Educação criará o projeto Convívio Escolar Geracional, o qual promoverá debates e discussões sobre os pontos de vista das diferentes gerações. Oh, muito bom esse texto. Tais ações terão como finalidade proteger o idoso no mercado de trabalho e apaziguar o cenário ideológico entre as faixas etárias. Olha como é específico, né, para o debate que ele levantou. E o arremate dele curtinho, ó. Posto isso, a sociedade será capaz de lidar com a nova pirâmide etária, porque ele começa o texto dele falando que apesar da tecnologia ter desenvolvido muito e ter trago muitos avanços para a gente, ela também aumentou a expectativa de vida. Então, isso criou um cenário de inversão da pirâmide etária, porque a gente tem mais pessoas velhas hoje do que pessoas jovens, né? Até porque também vários fatores, a inserção da mulher no mercado de trabalho, tá? É muito comum a gente ver mulheres aí acima de 30 que não querem ter filhos, né? Então, isso tudo criou essa inversão da pirâmide. Então, a gente tem mais pessoas para se aposentar do que pessoas para trabalhando para sustentar essa aposentadoria. Mas a gente sabe que essa não é a crise da Previdência, tá? Só estou contando esse argumento, que é um argumento muito bom aí, para a gente poder usar em várias temáticas diferentes. Então, olha que crítica boa, né? Ele arremata muito bem os pontos que ele problematizou ao longo do texto, são argumentos diferenciados, bem completos. Ele cria o nome do projeto, o Convívio Escolar Geracional. Isso aqui é autoria. Autoria. E em qualquer banca tem lá no edital falando sobre autoria, principalmente se o gênero, na verdade, a tipologia, for a dissertação argumentativa.
O que é autoria? Você ser original, né? Eu não vou ficar repetindo ideias, eu vou mostrar que eu tenho um aprofundamento, eu vou pegar uma ideia massa, mas não é na hora da prova, não lembrei de nada, vai no que você lembrou e faz muito bem feito, porque não é isso que vai tirar nota não, tá? Mas é claro que isso ajuda muito. Vou ler só mais esse desse e vou para a convencional, tá? Soberania alimentar. Os limites entre subnutrição e a distribuição de alimentos. Gente, sério mesmo, valendo um chocolate da Mariana Perdomo aqui, ó, sério mesmo. Como eu colocaria educação dentro desse tema? Como eu incluiria educação dentro desse tema? O que é soberania alimentar? Porque eu falei que essa semana eu vou soltar um tema diferente para vocês, hein? E aí, alguém arrisca? Como que eu colocaria aqui a perspectiva educacional se fosse esse tema? Ah, mas meu cargo é de educação, é de professor, então eu vou dar um jeito de enfiar a educação ali. Como é que é? Vocês arriscariam ir, alguém? Sem medo de ser feliz, gente, sem medo de errar. Aqui é o lugar de errar. A escola, ela tem um acompanhamento nutricional da Secretaria de Educação, né? E tem uma verba federal também para manter essa alimentação escolar que, em, em alguns casos, pode acontecer de ser a única alimentação dessas crianças, né? E na Perfeito. pandemia teve esse fomento, essa discussão também de que chegava a verba, tinha que fazer assim, fazer algo com essa verba para alimentar as crianças, aí foi distribuído, né, pelas escolas, cestas durante as aulas na pandemia, né? Isso. Pensando na rede pública em específico, né? A gente pode pensar nesse viés social de desigualdade que o Albani falou. Então, muitas crianças, a única alimentação que tem é essa alimentação da escola, né? E às vezes é a única alimentação um pouco mais nutritiva por ser respaldada, né, por um nutricionista. Então, isso já bate aqui, ó, em subnutrição, distribuição de alimentos. O que seria essa soberania alimentar, né? O acesso de todo mundo a uma comida de qualidade, a uma alimentação de qualidade, nutritiva, né? Não é só comer, é comer bem. Então, quando a gente fala de soberania, não é só não passar fome, mas é comer com qualidade. Comer produtos que não são intoxicados, comer uma diversidade significativa de produtos, para que a gente possa realmente suprir toda a nutrição necessária do corpo, né? Então, é um termo que está muito em alta. E, às vezes, o que a gente estuda como tema aqui pode não ser o tema da redação, mas isso aqui pode cair na prova, numa questão de, sei lá, figura de linguagem de língua portuguesa, e cai um texto sobre soberania. Então, é importante a gente estar ligado nesses novos termos aí, igual da literácia do nosso primeiro tema, né? Quem aqui escutou esse termo da literácia familiar ou literacia, né? Fala-se do mesmo jeito, antes da gente fazer esse tema, né? E vocês são pedagogos. E o que eu tenho de realidade dos cursos é que a maioria das pessoas não tem acesso a isso. E a gente que está aqui preparando vocês para a redação, a gente fica pesquisando tudo, vocês não estão entendendo, tudo é tema de redação. Então, a gente vai começar a fazer conexões de qualquer tema com o ambiente escolar. Esse é o grande desafio do tema da semana. Vai ser um tema que não tem relação direta com a escola, mas eu quero ver vocês enfiando a escola ali de alguma forma, tá? Então, beleza. Então, esse aluno falou assim, olha, esse tema foi muito difícil, por quê? Ele tinha que falar de soberania, subnutrição e distribuição de alimentos. Então, o tema, ele é o todo. Eu não posso falar de um elemento só que seria o assunto principal, né? Eu tenho que tocar em todos os subtópicos que o tema traz para mim, para eu mostrar para a banca que eu entendi o tema. Então, interpretar a frase temática é fundamental para entender para fazer uma boa abordagem, para não fugir, para não tangenciar. Porque se eu falo só de soberania e de fome, como muita gente fez, eu estou tangenciando, minha nota vai cair muito, né? E aí o contexto que ele colocou foi, ó, e é nesse contexto caótico de desorganização rural, viu que ele repete? E é nesse contexto caótico de desorganização rural e de fome em que o povo brasileiro se encontra atualmente, o qual é intensificado pela desvalorização da agricultura familiar, argumento 1, bem como pelo desperdício de alimentos. Então, ele já toca em 2 pontos que automaticamente entra aqui, né? Porque a gente sabe... E aí a gente vai tem aulas gravadas que já está liberado para vocês naquele material que o Daniel colocou. E eu coloquei também o link lá na descrição do grupo, para quando vocês tiverem, né, dificuldade de achar, que o que alimenta o brasileiro mesmo é a agricultura familiar, porque a gente come arroz, feijão, né? E que esses produtos, que esses pequenos agricultores não são tão incentivados pelo Estado, pelo governo, como o agronegócio, por exemplo, né? Então, o que é produzido pelo agro, normalmente não é o que vai para a mesa, né? Soja, por exemplo, a gente não come soja, né? O que a gente come, às vezes, é um produto fabricado pela soja. Então, a soja vai exportada, eles criam um produto, traz o produto para dentro, a gente compra esse produto, né?
Então, foi um argumento muito rico também, porque mostrou uma certa criticidade desse aluno. E aí ele fez isso aqui, ó. Em suma, a subjugação da agricultura familiar e o desperdício de comida devem ser combatidos para que haja a resolução desse panorama lastimável. Então, ele sempre coloca as palavrinhas que dão peso. Dessart urge que o Ministério da Agricultura desenvolva meios para o fortalecimento das produções locais e manuais. Isso ocorrerá através da criação do projeto PRTZ. Olha que genial! Plano Rural Tributário Zero, o qual isentará os pequenos cultivadores rurais que estiverem cadastrados de impostos sobre diversos recursos, como sementes, maquinários e fertilizantes. Em paralelo, o Ministério da Educação implementará nas escolas brasileiras palestras realizadas por agrônomos, tem um Szinho aqui, sobre a importância do uso total dos alimentos produzidos pelo agronegócio nacional. Tais ações terão como finalidade proteger o mercado interno da subalimentação e da desigualdade alimentícia, efetivando uma plena soberania alimentar. Chega no tema. Posto isso, o histórico nacional será usado para o benefício nacional. Por que ele puxou o histórico nacional? Porque ele começa o texto falando que a agricultura sempre foi muito forte para a economia brasileira, isso lá atrás, com os cafezais, ele vai fazendo um percurso histórico, né? Aí ele mostra que, apesar dessa importância, hoje essa agricultura não tem agido de forma a sustentar, de fato, e alimentar com qualidade os brasileiros. Ele faz toda essa crítica, né? Perfeito, galera, vamos para convencional. Eu quero ler meu texto ainda aqui. Saneamento básico. Como democratizar seu acesso? Então, esse aluno ainda escreveu muito, eu nem precisava escrever desse tanto quando a nossa conclusão é fechadinha. Então, a gente sai de uma conclusão proposta, que eu tenho que colocar quem vai fazer, como, né, por quê, bem completinha, e a gente vem para uma conclusão convencional, aquela que é comum que a maioria vai fazer. Mas, ainda que seja convencional, eu quero que a gente tenha um olhar mais crítico e não faça qualquer tipo de convenção. Eu quero que o texto dos meus alunos sejam diferentes, que o corretor olha e fala diferente aqui. Não foi só, fechei a ideia. Ele retomou os repertórios, ele brinca com o debate que ele faz lá em cima. Então, olha esse aluno aqui. Saneamento básico, como democratizar seu acesso? Temão também. Essa mazela é recorrente, principalmente devido à instauração de uma mentalidade capitalista e gananciosa, a qual é perceptível no comportamento do poder público. Aí, agora que vem a tese, ó. Falta de investimento para a disponibilização de água e esgoto tratados em determinadas regiões, o que, consequentemente, ocasiona um quadro de sobrecarga do sistema de saúde. Isso é muito bom. Por quê? Ele não fica restrito à argumentação dele, à ideia de por que o saneamento não é democrático. Ele pega o primeiro argumento e ele fala, não é democrático, porque não existe um investimento eficaz, sobretudo em certas regiões mais periféricas, ele vai explicar isso, né? Mas isso é pior ainda, porque além de não ser o ser humano, né, o indivíduo não ser resguardado nesse bem que é básico, né, constitucional, isso ainda agrava o sistema de saúde, porque quem não tem acesso à água tratada, acesso a esgoto, tem mais chance de pegar doenças. Então, ele extrapola a perspectiva argumentativa. Então, o corretor olha para o texto, só na introdução a gente já pensa nisso. Quem corrige, quem já tem experiência com correção, a gente na introdução a gente já sabe. Eu tenho uma amiga minha que tem 15 anos que ela corrige Enem. E ela fala assim que pela introdução ela sabe se o menino vai tirar 900, 800, 700, porque realmente a introdução ela demanda. Se você articula bem, está tudo amarradinho, igual ele colocou aqui, ele já faz uma crítica, inclusive, antes de lançar a tese, não tem por que esse texto não fluir. Só que esse texto desse menino aqui nem era para o Enem, é um texto para um processo seletivo que não cobrava intervenção, e aí ele queria mostrar que ele sabia fazer essa conclusão rica sem ser intervenção. Então, o que ele fez? Ó? Portanto, para que situações de descaso, principalmente com aqueles marginalizados da sociedade, como visto na animação Arcane, ele citou isso na introdução, não sejam análogos à contemporaneidade brasileira, canarinha, o acesso à sustentabilidade deve ser garantido a todos os expoentes sociais. Para isso, o bem-estar humano não deverá exercer papel de coadjuvante em prol da lucratividade excessiva, assim como elucidado na filosofia marxista. Com efeito, a destinação de verbas para esse meio será equivalente à proposta pela Organização das Nações Unidas, ONU, e assim haverá a redução das estatísticas evidenciadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, que expõe a lotação do sistema de saúde. Eu vou mandar esse texto, assim que acabar a aula, lá no grupo. Eu vou explicar, né, para quem não leu o texto, mas o que ele está falando? Arcane, ele começa a introdução dele falando sobre isso.
tem uma série que mostra que as pessoas mais vulneráveis, principalmente periféricas, não têm acesso, são marginalizadas, não têm tratamento de esgoto, tarará, tarará. Tá. Então, ele retoma isso aqui já para fazer o arremate, né? Aí, depois, ele toca no primeiro argumento dele, que é o que ele explica, que o Estado, pensando só no lucro e não no bem-estar social, e na hora que ele explica isso no texto, ele cita uma filosofia de Marx, ele pega uma frase do livro Capital, que o Marx fala isso, não, mas é isso mesmo, o sistema, né, ele está mais preocupado com o bem-estar dele, não com o bem-estar social. Então, ele retoma aqui, ó, né, a questão do Marx. E mais do que isso, ele foi tão estratégico nas palavras, que lá em cima, quando ele está problematizando, ele chama o lucro de protagonista. Ele fala que o lucro é o protagonista desse contexto social. E aqui, olha o que ele fala. O bem-estar humano não deverá exercer papel de coadjuvante, ou a banca percebe. É o que eu falei da escolha vocabular. O corretor vai falar, meu Deus, que perfeição. O cara conecta mesmo cada ideia, porque são 30 linhas, gente. A gente vai ler de novo e vai perceber isso, claro, né? Ainda mais se você ler um monte de texto igual, né? Por fim, no segundo argumento, ele fala que tem uma diretriz da ONU que explica como que deveria ser destinada essas verbas, né, de acordo com a realidade socioeconômica daquela região, se é uma região mais pobre, e também da questão do quantitativo de habitantes, se tem mais habitantes, não tem, então ele explica tudo isso. Então aqui ele retoma, ó, com efeito, a destinação de verbas para esse meio será equivalente à proposta pela ONU, que respeite mesmo as especificidades de cada lugar. E ele ainda, no mesmo argumento, fala que existe uma estatística da OMS que fala que essas pessoas que moram nesses lugares que não têm acesso ao saneamento básico são as que são mais suscetíveis a terem problemas de saúde. Ele retoma isso. Então, vocês percebem a riqueza do texto, né? Que ele, vou fazer uma conclusão simples, mas eu não vou fazer simples como todo mundo, eu vou retomar tudo que eu coloquei no texto para eles perceberem. Eu estou fazendo um arremate de tudo, estou retomando meus argumentos de forma produtiva, então olha que riqueza de argumento. Eu estou dialogando com o que eu já coloquei acima, né? Então, essa aqui é uma forma de fazer a conclusão bonita, bacana. As primeiras podem sair do jeito que for, não tem problema. Mas aí a gente vai adaptando isso, né? Olha esse exemplo curtinho. Isso aqui é bom, porque aí a gente ganha linha para argumentar. Olha que tema, olha esse tema, o NB. O NB é demais mesmo, né? Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário? Na verdade, é uma pergunta, né? Eu acho que era uma pergunta, acho que não era um questionamento, não. Aí o menino tinha que defender um ponto de vista. E como que eu pego um tema desse, que tem até um viés, né, filosófico, e trago isso para o contexto social? Porque é interessante eu mostrar que isso tem um direcionamento que bate no contexto social, né, que não é só uma perspectiva filosófica e tal. Aí olha o que ele fala. Nesse sentido, pode-se destacar o uso das mídias para a propagação de movimentos negacionistas, né? Então ele vai falar das fake news sobre vacinas e tal. E, como consequência, a sobrecarga de hospitais como problemáticas de períodos em que o obscurantismo é vigente na sociedade. Então, o que ele falou? Olha, num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Aí ele fala que sim, ele defende o posicionamento que sim, porque, se não me engano, é uma pergunta mesmo. E ele defende a ideia de que isso vai acabar quando a mídia for regulamentada em relação às fake news, né, principalmente em relação ao negacionismo científico, no argumento ele explica isso, porque isso traz uma consequência de sobrecarga no sistema de saúde, né? Então, olha que riqueza de argumento. Só que ele finalizou de forma bem simplesinha, ó. Portanto, compreende-se que a construção de cidadãos maiores de idade, vamos falar sobre isso, segundo Kant, é indispensável em tempos em que as mentiras são naturalizadas e se espalham rapidamente. Sob tal ótica, a verdade poderá ser identificada e situações como as vivenciadas durante a Idade Média não serão repetidas. Então, ele começa, como ele vai falar das vacinas, ele começa falando lá na introdução da revolta da vacina, né, que muitas mentiras foram ditas, aí muitas pessoas ficaram com medo de vacinar seus filhos e tudo mais, né, ele faz um paralelo com a realidade agora. E aí o argumento é a fake news, né, só que ao longo desse argumento dele, ele faz uma crítica à educação brasileira que não cria indivíduos autônomos. Então, essa teoria do Kant, que a gente fala de maioridade, não é uma maioridade de idade, é uma maioridade de emancipação intelectual, do indivíduo pensar com a própria cabeça, do indivíduo ser dono da sua própria razão, e dele não ir no que a gente chama de, do rebanho lá, gente, fugiu aqui, mas que tem uma teoria também, tem teórico, não é só uma expressão, essa expressão.
que fugiu da minha cabeça. Mas a ideia do rebanho, que todo mundo vai indo com o rebanho e tal, né, e vai pensando que é mais fácil, ele cita isso no texto dele. Então, essa maioridade kantiana é isso. É a gente ter autonomia sobre o que a gente está defendendo, é a gente ter autonomia sobre as nossas escolhas, é de fato eu escolher. Então, por isso que ele fala, compreende-se que a construção de cidadãos realmente intelectualmente emancipados, segundo Kant, é indispensável para eles não acreditarem nessas mentiras e não naturalizar essas notícias falsas que também são espalhadas muito rápido. Então, apesar de curtinho, ele retoma os argumentos, né, tanto que ele coloca ao longo do texto quanto que ele coloca na introdução, e não precisa mais do que isso. É convencional. Se o argumento estiver bom, tá suficiente essa conclusão. É até uma estratégia para ter mais linha para desenvolver o problema melhor, né? Tá, eu quero ler meu texto. Eu vou mandar o material, vocês podem ler e reler de novo e tal, mas eu quero ler com vocês para vocês entenderem agora a progressão. E eu fiz a conclusão modelo proposta, tá? Mas vocês podem até pegar o texto e fazer um exercício. Eu vou pegar esse texto, eu vou resolver e vou fazer uma conclusão convencional. Já falei para vocês. Tem gente que fala comigo, engraçado, principalmente quem não assiste a aula ao vivo, o pessoal que assiste gravado, porque trabalha, né? Eles falam muito comigo, tô assistindo a aula, eu escrevi essa introdução, é isso, não é? Falem comigo, pode mandar que eu leio. Manda a fotinha lá, que assim que eu tiver um tempo eu leio, te dou um feedback, é isso. Então, a banalização do vírus HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. A banalização do vírus HIV e demais infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Banalização é uma palavra-chave do tema. Então, eu não posso só falar de vírus, de infecções, eu tenho que falar do porquê desses problemas serem tão banalizados, né? E aí, eu escrevi um texto para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho uma pegada mais política para escrever. Então, o que a gente chama de autoria eu tenho muitos alunos que já têm uma pegada mais filosófica, outro que já gosta muito de cultura pop, e aí ele dá um jeito de encaixar, então você vai descobrir o que funciona para você, porque a autoria é autoria, não é igual, né? Não pode ser igual. Então, eu quero mostrar para vocês a forma como eu escrevo, para vocês tentarem achar a forma como vocês podem escrever, e a gente vai buscando juntos, nas aulas individuais, o que funciona para cada um. Tá? Então, assim, eu venho com uma crítica um pouco mais forte a um determinado contexto, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu comecei assim. Cazuza, Renato Russo, Wagner Bello, esses são apenas alguns nomes de artistas brasileiros que vieram a óbito em decorrência da AIDS. Eles, além de homossexuais, tinham em comum a eterna militância em suas expressões artísticas por um Brasil mais livre e menos hipócrita na década de 80. Porém, a hipocrisia venceu e deu espaço a um pensamento coletivo preconceituoso e ainda atual de que infecções sexualmente transmissíveis são doenças típicas dessa comunidade, de modo a banalizar o vírus HIV, bem como as demais infecções sexualmente transmissíveis no país. E isso se dá pelo fato do sexo ainda ser um tabu, argumento 1, o que implica na ausência de uma educação sexual eficiente, argumento 2. Vou explicar a lógica, porque tem uma lógica, né? A gente não escreve do nada. Eu confesso que eu estava meio sem ideia para começar. Aí eu lembrei dos artistas, falei, então vou para esse lado. Aí o que eu fiz? Eu joguei o nome deles, mas eu precisava explicar por que eu estava falando deles. Então eu explico, então são pessoas que morreram da AIDS, e além de homossexuais, né, eles eram militantes, eles tentavam fugir de uma perspectiva hipócrita, tal, porque eu já estou chamando de hipócrita um pensamento que é não discutir o sexo, tanto que foi proposital o meu argumento ser um tabu. Então, vocês vão perceber ao longo do meu desenvolvimento que tudo que eu trouxe na introdução foi proposital, porque eu quero que o corretor, na hora que ler meu desenvolvimento, ele já vai se sentir preenchido, mesmo que o meu desenvolvimento não esteja tão trabalhado. Por quê? Porque eu meio que já dei um pouquinho de opinião aqui, Então, porém, a hipocrisia venceu. Então, já estou deixando claro que eu acredito. Uma vez que essa hipocrisia abriu um espaço para um preconceito que relaciona essas infecções a esse grupo, né, LGBT. Por que eu citei isso? Porque no meu argumento 1 eu vou falar disso, dessa questão dos LGBTs. Então, precisa fazer sentido. Eu preciso mostrar para a banca que tudo que eu tenho em um parágrafo vai complementar a ideia do outro, e ao mesmo tempo, se eu ler esse parágrafo isolado, eu vou entender o que a pessoa quis dizer, né? Então, cria todo esse conceito, apresenta as palavras-chave do tema, de modo, né, que isso banalizou o vírus HIV, exatamente aqui, bem como as demais infecções sexualmente transmissíveis. Eu apresento exatamente tudo que está no tema. No país, eu já citei Brasil lá em cima. Então, é isso, a transição serve para a gente apresentar exatamente as palavras-chave do tema. E, por fim, eu apresento meus argumentos, né?
Então, esse problema todo se dá porque o sexo ainda é um tabu. Como consequência, a gente não tem uma educação financeira. Beleza, então meu primeiro argumento, o sexo é um tabu. Antes de tudo, eu gosto de começar com esse conectivo, porque eu acho que ele traz um peso diferente, mas aí fica a seu critério. De início, primeiramente, o antes de tudo, na minha opinião, enquanto corretora também, é que ele já dá uma pausa, assim, sabe? Parece que ele já dá um peso, antes de mais nada, aí você aponta a ideia. Então, parece que ele já vem com uma carga semântica mais crítica. Eu sinto isso. Então, por isso que eu gosto de usá-lo. Então, todo texto que eu escrevo, eu começo de um com antes de tudo. Antes de tudo, o conservadorismo canarinho silencia o debate sexual e agrava a problemática das ISTs. Então, veja bem, eu apresentei um tópico frasal. Eu deixei claro o que eu vou discutir no parágrafo. A gente viu isso na aula passada, tópico frasal. Eu tenho 2 pontos de tese aqui. O primeiro, eu vou desenvolver no D1, desenvolvimento 1. Então, esse primeiro período é apresentar a ideia. Agora eu vou explicar o problema, ó. Historicamente, a religiosidade, sobretudo o cristianismo, é pilar na construção cultural da nação verde-amarela, trazendo com ela diversos estigmas relacionados a várias áreas da vida individual e coletiva, a exemplo, a sexualidade. Então, isso para mim é muito importante, a progressão do parágrafo. Então, eu saio da apresentação, eu preciso explicar de onde esse problema veio. Nesse caso, dá para falar de uma perspectiva mais histórica, né? Aí eu vou explicando, ó, então a gente foi um país moldado os ideais conservadores, sobretudo religiosos, cristãos, e esses ideais conservadores afetam diretamente a discussão de problemas individuais e coletivos, porque a IST também é um problema coletivo, e aí eu chego no que eu quero, que é na sexualidade. Ó, a exemplo, bom, coloco meu tema ali, tá, mas ainda não cheguei no tema como um todo, né? Com isso, lembrando que eu falei isso também na aula passada muito, eu preciso de conexões. Eu saio de um período, eu vou começar outro, aqui nesse caso do tópico frasal, historicamente ok. Aqui eu já tenho que ter um conectivo. Ó. Com isso, concepções antiquadas sobre o debate em questão silenciam pontos importantes, como como compreender as ISTs e como preveni-las, já que 1 milhão de pessoas são infectadas por ano, segundo o IBGE. Então, trago um dado. Fala, então, esse não debate, que é feito por uma questão cultural, ele faz com que a sociedade não compreenda como lidar com as ISTs e não se previna, porque não tem esse conhecimento. Eu trago um dado para comprovar isso. Prova disso, né, é que 1 milhão de pessoas são infectadas por ano, segundo o IBGE. E aí eu quero agregar, porque é aquilo que eu falei para vocês, mostrar que eu não estou falando só do tema, eu entendo que isso traz um problema ainda para outras áreas, né, e que traz outras questões que a gente precisa discutir. E lembrando, eu usei a palavra hipocrisia lá em cima, na introdução, então tem que ter um sentido, não posso jogar ideias aleatórias. Eu acrescentei, ó. Ademais, conceitos pejorativos e violentos surgem condenando determinados grupos, como o LGBTQIA+, a responsabilidade da mazela. No entanto, a mesma pesquisa do IBGE constata que a maior parte dos contaminados são indivíduos héteros e casados. Portanto, é imperativo uma mudança na mentalidade coletiva, afinal, não dialogar sobre o assunto não significa extinguir o problema, além de não esclarecer sobre o real cenário de naturalização dessas infecções. Então, eu tenho um termo que é banalização. Em algum momento eu tinha que retomar, na verdade, né? Naturalização foi a forma que eu encontrei de retomar a ideia central do tema. Então, eu vou criando uma crítica, ó. O que eu vou falar aqui é isso, apresenta aqui no primeiro período. E explica historicamente todo esse conservadorismo, piriri papapá, inibe a questão sexual. Isso faz com que a sociedade sem conhecimento acabe infectada, comprova. Mais do que isso, a sociedade não tem conhecimento sobre como é grave esse problema, já que elas pensam que, na verdade, a maioria das pessoas infectadas são LGBTs, quando, na verdade, são héteros e tal. Por que eu coloquei essa informação? Porque aqui no final eu puxo assim, ó. Portanto, é imperativo uma mudança na mentalidade coletiva, afinal, não dialogar com o assunto não extingue o problema, então, né, não acaba com as ISTs, e também não esclarece sobre a realidade dessa questão, que é essa questão dos héteros e casados. Por que eu quis falar isso? Porque lá na conclusão eu vou falar dessa perspectiva, né? De que, olha, não é assim, a gente tem que discutir porque essa naturalização acontece porque a gente é preconceituoso, né? Então a gente acha que um determinado grupo, na verdade, é o mais infectado e não é. E aí eu me pautei também, além da entrevista, da pesquisa do IBGE, em um documentário que eu até comentei ontem com alguns alunos, que chama Cartas para Além dos Muros, que são médicos falando da chegada do HIV no Brasil e tal,
E aí eles comentam sobre isso, que desde aquela época, essas doenças são caracterizadas e relacionadas a essas pessoas LGBTs, quando, na verdade, eles entenderam que eles não eram os maiores infectados, né? E sim, tem um perfil, eles traçaram um perfil da pessoa que mais se infecta, que são homens acima de 40 anos, casados, que geralmente vão para a rua, traem as esposas e traz essa infecção para dentro de casa. Por isso que isso é uma problemática gigantesca, porque além dele se infectar, ele infecta a sua família, a esposa. Tem casos de mulheres que teve gravidez, o bebê nasceu com HIV, então eles explicam todo o processinho do HIV no Brasil, né? Beleza. Meu segundo argumento é uma consequência, que é uma consequência que, por conta do tabu, não tem uma educação sexual nas escolas. Mesmo sendo uma consequência, eu preciso ter começo, eu preciso ter meio, eu preciso ter fim. Então, ó, como é uma consequência, eu posso começar com esse termo, mas eu poderia falar além disso, como consequência e tal, mas eu já quis começar assim. Consequentemente, a interdição social a respeito da temática faz com que um contexto de deseducação seja instaurado na pátria. É sabido que a educação brasileira sofre retaliações do próprio poder público, vez que esse não investe em uma atuação educacional cidadã, isto é, que transcenda a perspectiva conteudista e tecnicista e consiga abarcar todas as questões sociais que afligem a população tupiniquim. Aí, tupiniquim, canarinha, verde e amarelo, vocês foram percebendo que é para não repetir Brasil, Brasil, pátria, né, estratégias que a gente usa para não repetir. Então, até aqui, eu estou explicando o contexto, igual eu expliquei lá. Né? Se não tem uma educação, vou explicar. Eu já expliquei lá que a causa dessa deseducação é o tabu, mas eu não posso simplesmente chegar aqui e trazer consequência, eu tenho que ter uma linha de raciocínio. Então, eu explico que a educação já não é investida no país há muito tempo, o próprio poder público não investe, porque a gente tem uma educação que é focada no vestibular, no conteúdo, na técnica, e não realmente em debater questões sociais importantes. Até eu chegar onde eu quero, eu vou criando um caminho. É uma forma de eu induzir o meu leitor ao pensamento que eu quero, entendeu? Então, eu vou mirando. Vem me acompanhando. Então, eu meio que induzo o leitor a validar meu texto. Isso aqui é uma estratégia que a gente usa também para que o leitor não fique tão focado em probleminhas de língua. Porque se a minha progressão estiver muito fluida, a chance de passar coisinhas, né, mais despercebidas assim é muito grande. A gente já fez esse teste várias vezes aqui comigo, com outros profissionais, professores, que a gente sempre, todo ano, alguém vai lá e presta umas provas para ver, né? O que vai dar certo, o que não vai dar certo. Então, quando a gente tem uma progressão boa, inclusive foi minha maior nota do Enem, do ano passado, que foi 980. Isso significa que um corretor me deu 1.000, que é a nota máxima, o outro me deu 960. Soma, né, e divide por 2. Então, foi minha maior nota. Foi quando eu coloquei mais autoria, coloquei nome de figuras públicas, que era uma pergunta que muito aluno meu fazia, vocês devem ter essa curiosidade também, que será que se eu colocar o nome de ciclano, fulano, beltrano, eles vão me penalizar porque a pessoa é um político? Não, se você não pode xingar a pessoa, mas se você falar assim, olha, a política que o governo tal fez não é bacana por isso? Por que não? Isso mostra que você realmente é uma pessoa envolvida com o social, com a política, e os temas são sociais, né? Então, eu fiz toda uma construção da ideia. Aí depois eu especifico um determinado grupo, porque eu achei esse dado, né? E eu falo assim: dentro desse cenário, observa-se a ausência de um ensino sexual adequado a cada faixa etária. Dentro de que cenário? Desse cenário que eu expliquei, de que a gente investe pouco na educação cidadã, né? Então, saber os conectivos que colocar faz diferença, porque eu não preciso ficar escrevendo tudo de novo. Então isso gera um problema. Não, só retomo ali tudo e já vou para a problemática, porque eu também tenho um número de linhas mínimo, né? Aí eu trago a explicação, sobretudo jovens de certa idade, que são os mais infectados, né? Coloco a fonte, que no auge da descoberta sexual e sem conhecimento prévio de como praticar com segurança o ato, acabam por trivializar, banalizar os riscos de contágio. Cheguei no tema agora. Logo, aquilo que deveria ser visto com naturalidade, ao se tratar de uma questão intrínseca ao ser humano, que é o sexo, não só é hostilizado, como também acentua a crise no sistema público de saúde, de modo que cabe ao governo repensar as estratégias educacionais. Vamos para o foco da aula de hoje, que é a conclusão. Eu deixei para marcar algumas coisas, na verdade eu marquei só um pedacinho, eu nem ia marcar, para ver se vocês reconhecem, mas eu marquei só uns pedacinhos aqui. Olha só, eu falei para vocês que a gente tem que fazer uma retomada do que a gente colocou lá na introdução. Só que aí eu fiquei sem criatividade, confesso. Falei assim, meu Deus, eu citei Cazuza e tal,
mas eu não tenho uma obra dele. Como é que eu vou retomar essas figuras todas? Aí eu lembrei de uma música do Casulo, falei, eu vou puxar aqui já no começo, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer esse arremate no começo, aí tudo bem eu finalizar de outra forma, ó. Dessart, também proveniente de um olhar religioso, clama Cazuza, em sua canção Blues da Piedade, para que Deus tenha piedade dessa gente careta que atrasa o progresso social, como os conservadores, que inibem a discussão em educação sexual, o que fortifica a necessidade de uma atuação mais assertiva do Estado para com a questão problematizada. Então, aqui eu toco em tudo. Cita a música do Cazuza para fazer referência lá atrás, né? E aí tenta entrar na ideia do conservadorismo, porque foi o que eu problematizei, e tocar nos meus 2 pontos, ó, inibem a discussão, o tabu, e não gera educação sexual, né? Então, toquei nos 2 argumentos. O que fortifica, né, o que faz ser mais necessário ainda uma atuação mais assertiva do Estado para com a questão problematizada. Ok, minha solução. Para tanto, o MEC, posso colocar só a sigla, ao invés de colocar tudo demais. Se for uma sigla muito conhecida, tipo MEC, IBGE, sabe? Tipo MINC, essas coisas assim, pode colocar. Agora, se for uma sigla assim muito estranha, uma secretaria que quase ninguém usa, é interessante que pelo menos uma vez você coloca o nome completo, a sigla entre parênteses, e ao longo do texto você pode usar só a sigla. Nesse caso, não tem problema. Aí eu não tinha mais linha também, né? Para tanto, o MEC, detalhei, responsável por toda a diretriz educacional do país, bem como pela efetivação deste direito constitucional, deve ofertar educação sexual, ação, por meio da inclusão da disciplina Sexo e Sociedade. Deixa eu mudar isso aqui, porque eu vou liberar esse material para vocês, não quero que vocês confundam. O detalhamento, isso aqui é 1,5, o detalhamento é só o depois, ó. Por meio da inclusão da disciplina Sexo e Sociedade, aí detalhei, ó, em todas as turmas, desde o ensino básico ao médio. Ok. A medida tem como finalidade desconstruir a noção de vulgaridade relacionada ao sexo, então resolva o problema 1, que é o tabu, bem como educar os indivíduos, principalmente os adolescentes, porque eu coloquei o exemplo deles aqui, falando que, sobretudo os adolescentes, então tem que tocar, né? Sobre a importância de se usar métodos contraceptivos. Então, eu fiz uma proposta só, por quê? Agora que a gente já leu, eu vou marcar tudo aqui. Por que eu fiz uma proposta só? Porque essa proposta só, ela já resolve os 2 problemas. Por quê? Porque meus 2 problemas são culturais. E só tem uma forma da gente resolver aquilo que é cultural, educação. Se o problema é cultural, é porque ele veio de um lugar, de uma educação que culminou naquela sociedade pensar e agir daquele jeito, né? Então, a gente tem uma concepção mais conservadora, por quê? Porque a gente foi instaurado num país, né, colonizado por europeus, católicos, piriri, parará. Né? A gente tem um posicionamento mais bruto em relação à figura feminina, porque o mundo inteiro foi colonizado entre aspas, né, por uma perspectiva patriarcalista, né? Então, é interessante a gente saber. Por isso que no curso anual a gente tem aula de história, filosofia, geopolítica, e eu quero que vocês assistam, porque está liberado para vocês. Então, esse foi o texto de hoje, tá? Vou tentar sempre fazer um texto meu mesmo, autoral, para trazer. Não sei se sempre vou conseguir, mas vou tentar. Porque aí a gente vai discutindo. Na semana que vem, eu vou trazer um texto sobre a literácia, porque eu senti uma dificuldade aí no tema, para a gente fazer essa análise, que foi o nosso primeiro tema. E hoje, agora deixa eu ir aí ver vocês, né? E hoje, eu vou colocar um tema lá, vou subir um tema lá, muito diferente do que vocês estão acostumados com a área da educação. Mas eu quero que vocês pensem, repensem, quebrem a cabeça e tentem relacionar a educação, tá? Nesse tema aí, para a gente começar a treinar essas estratégias de, seja o tema que for, igual o da Badia, que foi tecnologia lá, eu vou enfiar a educação aqui, porque eu vou mostrar para a banca que eu sei o cargo que eu quero e que eu sei que tudo diz respeito à questão educacional também, porque no fim das contas, tudo também é educacional, né? Então é isso, galera. Nossa, falei demais hoje, né? Conversa comigo aí alguém, dúvidas, agora é o momento. Como é que tá em relação aos elementos da proposta? Deixa eu voltar. Desabafos. E aí? Nada, deixa eu ver o chat aqui, alguém falou. O Evane colocou o Plano Nacional de Alimentação Escolar, tá vendo? Nada? Elvane, Juliana, Vanessa, Jorge, Liliane, Rayane, nada? Quem assistiu online aí me grita depois, e aí? Não? Pode falar, Juliana. Oi, Jéssica, eu de novo. Deixa eu te perguntar. Eu fiquei com dúvida
Na primeira linha da conclusão, eu esqueci o termo que usa, acho que é A retomada de tudo. a Aqui, retomada, né? A síntese síntese das ideias. Vamos lá. Se eu tenho que usar as palavras-chave do título nessa primeira frase da conclusão, né? Depois do portanto, logo. É Se eu assim, tenho ó. que... Uhum. Perdão, pode concluir. Não, pode falar. É assim, ó. Você pode retomar ou o tema, por exemplo, aqui, ó. Por isso, faz-se mister salientar a importância da discussão acerca do tema, e joga o tema, relevância da educação, né? Ou você pode retomar os argumentos. Quer ver? Deixa eu achar um que a pessoa retoma os argumentos. Aqui. Em suma, findar, acabar a disputa entre as gerações e o precário cenário laboral, que é o que ele fala, polarização e a questão do mercado de trabalho. Então, na verdade, tem duas formas de fazer. Você pode retomar o tema ou você pode retomar os seus argumentos. Você vai escolher, entendeu? E aí, só para fechar, é só para falar assim, olha, então, o que eu discuti aqui acima relacionado ao tema, eu vou resolver, só meio para fazer um arremate mesmo, curtinho. Mas aí você escolhe, eu vou retomar os argumentos, eu vou retomar o tema. E usem esses textos como modelo, sem problema, mesmo que, vou repetir a palavra, porque não, é isso mesmo. Em suma, em findar, até vocês vão até adquirindo, eu acho, que mais repertório vocabular mesmo, porque a gente não está acostumado a usar no dia a dia esses termos, né? Então, pode usar como exemplo, mas é isso, ou eu retomo o tema, ou eu retomo meus argumentos. Beleza? Sim, entendi. Obrigada. De nada. Giovanni, você ia falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, a aula foi ótima. Minha conclusão vai mudar já. Você foi falando, eu fui repensando algumas coisas, gostei demais. Vou utilizar esse modelo, né, Vamos para tentar conseguir. fazer. Vamos fugir da convencional, vamos tentar ser diferente, fazer nosso texto arrasar. A gente tem tempo para treinar. Errar nessas primeiras é maravilhoso, a gente não pode errar nas últimas, na véspera da prova. Tenta fazer diferente, muda a sua também, Rayane. Vamos lá, gente, vamos com tudo. E assim, obrigada por todo mundo que está disponibilizando um tempo e pode vir, tá? Eu sei que realmente tem gente que não pode, trabalha à noite, mas eu quero muito esse momento com vocês aqui, porque é muito importante a gente estar junto, não desanimar. A gente tem um trabalho imenso ainda pela frente para ser feito, a gente ainda vai ter nossa primeira chamada, a gente vai empolgando quando a nota vai subindo, vocês vão ver, igual a academia mesmo, quando você vai vendo o resultado, né, você vai ficando empolgada, é uma coisa que você não pode pensar muito, vem, faz. E assim, eu vou ser chata no sentido de cobrar mais, tá? Porque eu quero que vocês tenham resultados, assim como os outros alunos tiveram no outro concurso, para colocar vocês dentro. Não é uma redaçãozinha, eu quero uma redação zona para colocar vocês dentro mesmo do processo seletivo, tá? Então, pode me gritar no dia a dia, mandar mensagem, não estou entendendo esse tema, me explica o que eu faço, essa introdução tá boa, não tá? Chorar, sério mesmo, gente, não tem problema não. Já falei para vocês que de segunda a segunda eu estou disponível, pode falar comigo. Vamos para cima do povo. Tá bom? Então, buenas noites para todo mundo. Eu sei que é cansativo, é muito cansativo no dia a dia, né? A gente empolga na hora de fazer o curso, mas no dia a dia é que a gente prova mesmo se a gente está afim de ter esse resultado. Tem que pagar o preço. Então, bora. Beijo, galera. Até mais. Boa redação, tá? E se eu não entrar em contato com algum de vocês, amanhã eu vou entrar para a gente fechar a nossa aula individual da semana. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E aí, gente, vocês querem fazer um desabafo?